Uma das grandes dúvidas que eu costumo receber e deve ser sanada imediatamente, pois é algo ainda simples na execução do SMC, é como identificar choque ou MSS, padrões de inversão de característica no fractal no qual você está analisando. Levando em consideração que é algo que vai ajudar bastante no seu dia a dia para você melhorar a sua assertividade e seus posicionamentos, eu vou estar nesse vídeo aqui te mostrando como você vai entender literalmente uma vez por todas como funcionam esses padrões e também respondendo a dúvida de um seguidor que eu recebi esses dias lá no meu Instagram, beleza? Vamos lá, mas antes de eu continuar aqui, se você estiver aqui nesse vídeo, é a primeira vez que você está me conhecendo, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um like, porque isso é muito importante para mim fazer mais conteúdos como esse, e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, onde eu posto mais conteúdos de Forex e também minha rotina e as minhas operações durante o dia a dia, beleza? Bora pro vídeo. De início a gente tem que entender o que direciona uma tendência para o mercado e o que é a característica de uma tendência. Quando eu tenho um mercado e uma tendência levando para um movimento, uma expansão, eu tenho a característica, nesse caso aqui colocando para vocês um cenário de tendência altista, eu tenho a seguinte estrutura, são fundos que vão se formando acima de outros fundos. Então eu tenho fundos sobre fundos e topos sobre topos. Isso é o simples cenário de uma tendência. Nesse caso aqui, então, eu tenho topo acima de topo, fundo acima de topo. Isso caracteriza uma tendência de alta, beleza? E o que isso aqui é? É uma característica de um movimento, beleza? O que direciona o momento específico onde essa estrutura ela é quebrada, onde ela perde aquela eficácia, ela está te dando indicativos de que ela não vai ser mais altista. É quando eu perco essa estrutura, eu perco essa característica dessa estrutura. Por isso que o nome choke significa change of character, troca de caractere, troca de característica, beleza? Quando a gente tem essa característica se formando com fundos acima de outros fundos e topos acima de outros fundos, quer dizer, acima de outros topos, melhor dizendo, quer dizer que ela está numa estrutura altista saudável e é um padrão simples de entendimento, beleza? Isso naquele fractal no qual você está observando. No momento que eu tenho esse tipo de movimento, esse tipo de estrutura, no qual vem trazendo esse mesmo cenário aqui, e o mercado perde este fundo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a formação de um fundo abaixo daquele anterior. Então, eu não tenho mais um fundo, que nem estava acontecendo daqui para cá, se formando acima desse. Então, não estou mais tendo aqui, por exemplo, quando eu perco esse fundo aqui, eu não estou mais tendo um novo fundo acima desse, que é, por exemplo, aqui, ó, tinha um fundo aqui, eu tive um fundo se formando acima desse. Quando que esse fundo se validou e falou que, ó, eu estou agora acima desse, eu estou dando continuidade naquela característica de alta? Quando ele rompeu essa estrutura, fazendo um boss, beleza? No momento que eu tenho um fundo sendo forte, sendo um strong low, né? E rompendo essa estrutura, eu tenho continuidade desses movimentos, trazendo aquela fluidez daquela tendência. No momento que eu vejo esse fundo, no caso, em algum momento, um fundo perdendo essa característica e vindo formar, por exemplo, algo nesse sentido, eu vejo aqui que nós tivemos um fundo sendo formado abaixo, beleza? Então aquela característica que era de topos e fundos ascendentes, um acima do outro, não está mais acontecendo. Por isso que a gente chama choque de change of character, troca de caractere, porque aquela característica que era altista não é mais, ela está acontecendo agora uma mudança. E essa mudança normalmente acontece quando tu tem uma contextualização saudável e bem interessante, ligando HTF, que é o time maior, com o LTF, que é o time menor, onde você vai atuar. Se você tiver uma contextualização boa, aqui você tem um ótimo padrão para te indicar. Opa, aquela tendência que tinha uma característica altista vai começar a te indicar que não vai mais ser altista. Provavelmente você virá agora uma reversão. Então em outras palavras, tu verá uma troca de tendência. Então aqui a gente chama de choque, é esse fenômeno aqui, beleza? Isso aqui a gente chama de choque, é o teu change of character, é a tua troca de característica. Quando a gente vai usar a linguagem ICT, a gente tem hoje em dia muitas pessoas utilizando o MSS, que é a mesma coisa. Market Structure Shift também é a mesma ideia de inversão naquele movimento, daquela característica, beleza? Então isso aqui nada mais é do que o seu choque, o seu MSS. Quando você tem uma estrutura e você vê um fundo que era válido sendo perdido e não levando mais aquelas características de fundo ascendentes e topos ascendentes. Então, vamos lá. Onde que eu vou observar isso? Vamos para o gráfico e vamos ver isso acontecendo no gráfico. Aqui no gráfico a gente tem um exemplo de um ativo que eu peguei, EuroJPY,
E a gente consegue ver que o ativo vinha aqui de uma baixa, ele acumulou seus movimentos e entrou numa tendência de alta. Então aqui foi um ciclo onde ele pegou uma tendência de alta e ele veio trabalhando em fundos ascendentes, topos ascendentes, ou seja, configurando o que eu acabei de ensinar para vocês, que é uma estrutura altista, né, tranquilamente saudável. Onde que a gente teve aqui um padrão de quebra de estrutura? Se a gente observar, a gente tem um fundo aqui válido, um fundo responsável por ter quebrado essa estrutura. Dito isso, o que a gente pode observar aqui agora? Vamos dar um zoom aqui e vamos observar aonde a gente poderia estar observando um choque aqui nesse movimento, beleza? Aqui, ó, a gente teve um fundo aqui válido e este fundo rompeu essa estrutura, ou seja, ele é um fundo forte e a gente chama isso aqui de fundo válido. É um fundo que ele teve força suficiente para liquidar esses topos aqui e dar continuidade nesse leve movimento aqui. Dito isso, no momento que esse fundo ele é quebrado, ele é perdido aqui nesse movimento, você teve aqui uma inversão de característica. Eu acho que se eu baixar no fractal menor aqui, ó, eu consigo ver melhor. Ó. Eu posso pegar aqui e identificar que eu tive um MSS. Eu tive aqui um choque ou um MSS, que é uma inversão dessa característica, beleza? Então aquele movimento que era de topos e fundos ascendentes, que era um fluxo altista, ele se perdeu aqui nesse fundo. Era um fundo válido, quebrou esse topo, e este fundo que era forte, ele foi quebrado. Dito isso, a gente teve um choque, uma inversão de característica, o que ficaria válido para o mercado fazer uma reversão e começar a distribuir ordens para baixo. Foi onde o mercado começou a trabalhar aqui, ó. Vocês podem ver que direto aqui a gente já perdeu um pouco dessa estrutura e o mercado já entregou uma baixa nesse movimento. Então, às vezes, aqui é onde você vai ver essa inversão e você vai conseguir encaixar um posicionamento, como por exemplo, nesse Fair Value Gap, beleza? Nesse caso, o preço não voltou, não teve essa oportunidade para você entrar, mas aqui você conseguiu observar que ele tinha uma estrutura de alta e esse fluxo foi invertido após o mercado quebrar essa estrutura desse movimento. Agora vamos a um exemplo ao inverso, um mercado que vinha de uma característica de baixa, uma tendência de baixa, ele fez uma inversão de característica, fez um choque e você viu o movimento revertendo para uma alta. Tem um ativo aqui, o SDCAD, a gente vê um movimento aqui onde o mercado ó, vinha num fluxo de baixa, beleza? Fazendo topos e fundos descendentes, o mercado vinha numa estrutura de baixa, e aqui a gente percebe-se que o mercado, nesse último movimento aqui, ó, onde ele perdeu esses fundos e fez essa última movimento de quebra desse fundo que foi ocasionada por esse topo aqui, beleza? O mercado voltou e rompeu, só um minutinho que deu uma travadinha aqui. O mercado voltou. Aí, até mudei a cor para vocês aqui, ó, da nossa caneta. O mercado perdeu esse fundo válido e depois, ou melhor, perdeu esse fundo com esse topo válido que tinha feito essa quebra dessa estrutura, dando até o momento que o mercado tivesse aqui, a gente estava numa estrutura de quê? De queda. Isso indica que o mercado segue em tendência. Quando é que eu vou saber que essa estrutura não vai ser mais de queda? Eu vou ver uma inversão, vou ver uma troca dessa característica que vinha sendo de baixa desde aqui de cima. Se o mercado vir a perder esse topo aqui. A pergunta que você pode se fazer agora, onde é que você marca? No corpo ou no candle? Nesse caso aqui, eu costumo marcar bastante no corpo, porque o corpo indica os pontos de maior volume daquela região que você está analisando. Tá? Então eu costumo observar o ponto onde tem mais volume dos candles é por aqui. Então a partir do momento que o mercado perde aqui, que foi o caso que aconteceu agora, eu tenho aqui um MSS, ou eu tenho um choque. E você teve aqui a possibilidade onde o mercado fez essa inversão de característica, veio buscar um desconto aqui, buscar uma zona de mais demanda desse movimento aqui, para você atuar comprado, você teve essa possibilidade de entrar esse Fair Value Gap. Então aqui a gente teve uma troca de característica e a gente teve uma possibilidade de negociar comprado aqui nessa operação. Negociar comprado aqui, stop abaixo deste fundo aqui para proteger seu trade e você pegar um trade aí, vamos colocar pelo menos um risco-retorno de 3 vezes o risco para ficar um trade mais ou menos. Essa seria uma ótima oportunidade para você negociar comprado aí nesse ativo e aqui teria pagado mais ou menos sua operação. Vamos ver se ela vai levar. Aqui você teria já fechado sua operação no take aqui, beleza? Então o mercado vinha de uma
tendência baixista, você viu que ele quebrou essa característica e você se reposiciona quando ele vir buscar um desconto, um fair value gap, algum ponto onde o smart money tende a agir para buscar desconto, tende a equilibrar algum movimento, como por exemplo no fair value gap, para você se posicionar e conseguir entrar naquele melhor ponto ali de negociação naquele movimento. Agora, uma dica extra para que você não fique buscando inversões de características erradas, ou melhor dizendo, as que não são totalmente válidas, tá? O que estrutura um choque conforme ensinei lá no início, né? Inclusive aconteceu exatamente dessa forma nos exemplos que eu mostrei aqui. A gente sempre vai procurar trabalhar em um choque mais validado e com mais confiança naquele que rompeu, né? Melhor dizendo, houve o rompimento de um fundo válido. Nesse caso aqui é um fundo na qual ele rompeu essa estrutura aqui e depois ele foi perdido. Então ele é válido. Era um fundo que até o momento que ele foi rompido aqui, ele era forte, porque ele quebrou estruturas de topo, ele teve força suficiente para liquidar esse topo, esse ponto de liquidez que poderia ter nesse movimento, e depois ele entregar aqui para uma baixa, beleza? Aqui a gente tem um caso de um choque, esse no caso é um choque válido, beleza? A gente considera como válido. Aqui é o caso de um choque que não é válido, por quê? Você perdeu aqui, ó, um fundo no qual ele não tinha sido forte o suficiente para romper esse topo aqui, diferente desse carinha aqui. Esse fundo aqui era válido o suficiente para romper esse topo. Logo, quando tu perde essa estrutura, tu perdeu sim uma estrutura de fundo válido, um fundo que tinha força suficiente para ter quebrado esse topo aqui. Esse caso aqui não é tão seguro, porque nesses sentidos, nesses tipos de movimentos aqui, quando você procura buscar uma inversão de característica em um fundo, tá, que não teve força para romper esse topo aqui, você às vezes vai acabar caindo em fake choque, porque isso aqui, querendo ou não, se transforma em dois pontos de liquidez bem fortes para puxar o preço. Então, muitas vezes você vai procurar negociar aqui em um fair value gap, em um order block, e você vai acabar sendo liquidado e depois o preço vai cair. E aí o choque que deveria ser validado é esse, porque esse fundo aqui teve daí força suficiente para quebrar esses topos aqui. Então, isso aqui era um fundo válido. E a sua negociação teria que ser aqui, beleza? Buscando uma correção desse movimento para baixo. Então, cuidem para não cair nesse tipo aqui, tá? Onde você muitas vezes vai ser liquidado e depois o mercado vai ir para a direção que você esperava e você não vai entender nada porque isso está acontecendo, beleza? Então, sempre procure trabalhar em choques que são formados em fundos válidos, ou vice-versa, né? Topos ou fundos válidos, dependendo de se você está especulando vendido ou comprado naquela inversão, beleza? Então aqui é uma dica rápida que eu passo para vocês cuidarem bastante na hora de negociar. Lembrando que isso é uma aplicação simples e saudável. Se você começar a aplicar isso de forma consistente com mais gestão, você já vai conseguir colher bons resultados. O que você precisa é começar a aprimorar a sua técnica referente a ler um fractal maior, um HTF, que são high time frames, são ativos, a fazer uma boa análise no 4 horas, no 1 hora, no diário, entendendo que são os objetivos e intenções do preço para você refinar no time menor onde você vai aplicar. Isso se você costuma trabalhar com operações intradiárias, ou seja, operações de day trade. Existem refinos que você pode fazer, como por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês que se você observar a questão de topo e fundo válido, você vai deixar de tomar alguns loss e entrar em choques que podem ser fakes. Mas existem padrões através de alta correlações de ativos, como um padrão chamado SMT, Smart Money Technique, onde esse tipo de situação é avaliado de outra forma. Mas aí seria um período, seria uma questão um pouco mais avançada. E essa é a questão que eu quero deixar. Se você aplicar o que eu mostrei aqui hoje, você já vai colher bons posicionamentos e vai melhorar um pouco o seu entendimento e sua assertividade. Agora tem uma questão, você gostaria de ver mais vídeos como esse, eu indo para vídeos mais avançados e conceitos mais avançados, para eu consiga trazer um contexto maior de entendimento de toda a análise do SMC para você? Comenta aí nesse vídeo, fala o que você achou, fala se você ficou com dúvida, pode comentar se você não gostou também, e eu aguardo você no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever aqui e me acompanhe no meu Instagram, é @WagnerTrader, que lá você terá mais coisas no meu dia a dia, você vai poder acompanhar mais conteúdos de Forex. Tamo junto!